sou psicólogo, atendo e moro aqui em Brasília. Com a pandemia e outros serviços, a gente também atende online, né? E eu penso muito como você, eu trabalhei, só para você entender assim, eu trabalhei muito com um idoso. E a gente lá tinha esse cuidado com o cuidador, né? Porque é cansativo. O cuidador tá o tempo todo, tá ali, e ele acaba ficando esquecido. É até engraçado, porque você que é mãe de autista, você que fala muito, quantos livros você vê sobre autismo que fala dos cuidadores, né? Muito raro, muito Não raro. tem. É um para, sei lá, 100. O único Então, que eu quando... li até hoje que fala diretamente dos cuidadores foi da Sally Rogers, mas assim, é muito Uhum, rapidamente, é praticamente sim. um capítulo, onde ela fala que se cuida, então, agora vamos Uhum. cuidar das suas crianças. Se cuida, né? Tipo, se vira e vamos. E tem muito disso, assim, a literatura ela é muito precária nesse ponto. A gente tem ali algumas coisinhas aqui, tem muito mais artigo nesse sentido, né, que fala um pouco, mas é uma coisa que eu, enquanto psicólogo, terapeuta, eu sempre faço nas minhas terapias. Eu não atendo diretamente autismo, mas eu pergunto como é que tá a família, como é que tá o ambiente familiar, porque seja autismo, seja um idoso, seja um adulto com depressão, a gente precisa falar com a outra parte que está ali envolvida, né? Para mim, pelo menos, isso sempre fez muito sentido. Eu fiquei muito assustada quando eu entrei neste mundo de mãe, né? Porque eu sou autista, mas é uma visão totalmente diferente. Ser Uhum, autista e ser mãe de uma criança autista. Quando eu vi uma pesquisa sobre o nível de cortisol de mães com filhos autistas que têm um nível de esporte muito elevado, né? Que uhum, eles fizeram uma correlação entre esse nível de cortisol dessas mães com o nível de cortisol de veteranos de guerra. E foi uma sim. pesquisa que foi feita nos Estados Unidos e na Inglaterra. Então, assim, é preocupante, a gente tem que conversar mais sobre isso. E a primeira coisa que eu queria conversar é sobre justamente já nessa temática. Quem cuida do cuidador, como a gente deve levar toda essa questão de como conduzir a Uhum. vida após o diagnóstico, os pais, como é que nós podemos fazer isso daí de forma mais leve. Na minha visão, e aí já falando como profissional mesmo, quem cuida do cuidador é o profissional que está acompanhando aquela família. Então, assim, você teve o diagnóstico, você recebeu ali com 2 anos de idade seu filho. Aquele médico, ele tem que cuidar de vocês também. É claro que não vai ser o médico em si, né? Vai ser a equipe multidisciplinar, que vai ser o psiquiatra, vai ser o neuro, vai ser o pediatra, vai ser o pedagogo, o psicólogo, o fono, o fisioterapeuta. Enfim, quem você contratar, ele vai ter que estar te cuidando. Como é que é esse cuidado, Rafael? Como é que esse profissional vai me cuidar? Não é que ele vai fazer sessões com você, mas ele vai te orientar, ele vai te passar literatura, ele vai te passar conhecimento, ele vai te passar ferramentas. E entra uma visão minha particular que é, ele vai capacitar você para que você faça o trabalho dele em casa. Porque aí você vai conseguir sair de uma dependência do profissional, vai ter sua autonomia, vai conseguir passar essa independência para o filho, para que lá na frente você tenha um espaçamento de cuidado maior e não fique tão nessa dependência. Rafael, te fazer uma pergunta, aproveitar. O que você acha da questão da escutativa? Eu falo muito aqui no canal sobre que os pais, é porque Uhum, totalmente entrelaçado o que você fala, só que eu não sou terapeuta para ter essa sim. escutativa, né? Porque o pai vai buscar a criança na terapia, tem que conversar um pouco com o terapeuta, né? Esse é o ideal, que troque um Uhum. pouco de conversa. Como é que o profissional ele consegue ter essa escutativa? Como ele consegue ter esses sinais de como se um burnout está acontecendo? Como é que ele consegue perceber isso nos pais? Na minha visão, ele tem que tirar uma hora no modo de falar, né? Mas assim, ele tem que tirar um tempo na sessão para conversar sobre as coisas do cotidiano. É muito comum, pelo menos o que eu recebo de relato de algumas mães, pais, vou lá na consulta, falo do meu filho, termina a consulta, tenho a medicação, não tenho, e beleza. E eu pergunto assim, e aquele médico não conversou sobre você? Não conversou sobre a sua rotina? Porque entra o que você falou no começo, que é a questão de muitos cuidadores, eles têm um nível de estresse, de cortisol muito grande, né? Similar a um transtorno de estresse pós-traumático e coisa do tipo. E aí entra esse ponto de como é que eu tenho essa escutativa? Perguntando do dia a dia.
perguntando como é que tá a rotina, o que está fazendo, se está retomando atividades de prazer, se não está. Só para te dar um exemplo, eu estagiei durante quase um ano, foram 6 meses, num hospital de oncologia, né, no hospital de base aqui do Distrito Federal, na área de pediatria, oncopediatria, na verdade. Então, tinha muito essa coisa de sentar com os pais e perguntar como é que vocês estão, como é que está sendo, porque se vocês nunca foram na oncologia nem na pediatria, não queiram ir na oncopediatria, porque é um caos. Principalmente em serviço público. Não é bonito, é feio, né? Não cheira bem. Então tem toda essa parte, isso estressa, isso cansa. A pessoa está ali com uma alimentação ruim, está com uma alimentação precária, não está dormindo direito, porque não tem leito, não tem cama, não tem nada. Às vezes você deita no chão, às vezes você fica realmente no chão. E aí o profissional ele tem que sentar e fazer uma coisa que eu fazia muito, não para me gabar, até porque eu levei bronca disso na época, das outras colegas, que é, você está se alimentando direito? Você está se divertindo? Tipo assim, não é se divertir no hospital, gente, é tipo, você está fazendo coisas bacanas para você. O psiquiatra, o neuro, o profissional da saúde, ele tem que ter esse tato de, você está bem? Você está legal? Como é que está a sua rotina? E perguntar mesmo. Então, para mim, a escuta ativa é isso, uma escuta personalizada. Nem que você pegue um pouquinho mais da sua sessão, mas fazer ela mais fechadinha, mais bonita, entregar uma coisa diferente. Sim, isso é muito importante mesmo. Aqui, o Duda, o diagnóstico da minha filha ainda não foi fechado, porém minha esposa está péssima. Um dia está bem, outro passa o dia chorando, tá difícil para mim. E ainda tem essa questão, o Uhum. suporte, né? A rede de suporte que a família tem que desenvolver, Sim. porque ele colocou uma colocação que eu achei muito interessante, que eu vi um terapeuta que ele é doutor em autismo, né? Ele é Uhum. psicólogo e tem doutorado em autismo, e o filho dele é autista. E ele contando que segurou as pontas durante um bom tempo, porque a esposa entrou em depressão e tudo. E ele disse que logo que ela melhorou, ele começou a piorar, teve que tomar Uhum. medicação e tudo. E tem todo esse equilíbrio, né, como é Sim. sensível. Eu, apesar de já estar suspeitando muito tempo do autismo do Aquiles, quando a gente estava suspeitando, eu lembro de sentir um certo baque quando eu falei assim, é Uhum. autismo mesmo. Porque assim, eu sou autista, mas na hora que eu percebi que autismo é o espectro, e a gente tem tantas diferenças Sim. nisso, e, e que os desafios que a gente teria que enfrentar com o meu pequeno seriam totalmente diferentes do que eu enfrentei, eu perdi um pouquinho o chão. Uhum. Porque não tem como, não Sim. tem. É E, uma coisa que eu. Pode falar. não, por favor. É uma coisa que eu falo muito pro pessoal, assim. Tem coisas na vida que, por mais que você estude, que você leia, que você até viva, toda vez que vier, vai ser um baque. Que coisas são essas? Nascimento de filho, diagnósticos, luto, né, o falecimento de alguém de modo geral. Tudo isso você pode estudar o que você quiser. Na hora que vier, você vai ter o baque. E esse baque, assim, ele é ruim, ele é incômodo, mas ele não precisa ser um inferno, ele não precisa ser uma coisa desgastante. O que a gente faz para isso? Assim, né? O que eu passo para os meus clientes? Pega aquele baque, pega as informações que você tem, começa a mapear elas, começa a orientar, vai no profissional, pergunta, bom, qual que é o diagnóstico, qual que é a possibilidade? Porque você falou a questão do autismo. O autismo a gente tem vários diagnósticos, né? Tem um espectro enorme em cima disso. Então, assim, o que eu posso fazer? Qual é o nível de funcionalidade que meu filho vai ter? Alta, média, baixa? Como é que... E aí você vai entendendo. Mas o baque vai ter. Entendi. E a questão da rotina, né? Como é que a gente estabelece essa questão da rotina? O que isso impacta na vida? Como é que é a rotina e a questão de justamente dessa sensibilidade, né? Como você falou, Uhum. o terapeuta tem que perguntar com esse restabelecimento para você se organizar. Então, a rotina ela vai depender muito do tipo de diagnóstico que você recebeu com o seu filho. Até porque, como falei,
que é alta funcionalidade, para quem não sabe? É geralmente a pessoa que ela sabe se virar, ela tem mais independência, ela vai ter alguns problemas ali no começo, vamos botar assim, mas a longo prazo ela se sai bem. Média funcionalidade, ela está ali num termo médio, assim, ela sabe se virar em algumas coisas, em outras não, então você vai desenvolvendo de acordo com o que ela precisa. E a baixa funcionalidade é aquela pessoa que ela vai ter um processo de dependência muito grande ao longo da vida. Então, assim, qual é o diagnóstico? Quanto mais fechado esse diagnóstico, melhor. Por isso que a gente tem que ir em vários profissionais. É uma coisa que eu acho que até você que mandou recentemente, a questão de tem muito gasto, tem muito custo com o profissional, cansa, porque você tem que ir em vários mesmo. Eu tenho uma amiga que ela tem um filho que está num espectro similar ao autismo e ela foi em 12 neuros ao redor do Brasil para poder fechar o diagnóstico. Então, tipo assim, cansa. E entra que você fala, Eu, como é que eu eu, eu, faço com a... eu, eu gosto muito de um termo que se fala sobre o espectro da normalidade, né? O Dr. Paulo Uhum, Libera Leite, ele gosta muito de falar isso, que a gente tem um limite ali, que alguém falou que daqui por diante é transtorno sim. espectro autista, daqui por diante é transtorno tal, e ali você está nessa faixa da normalidade, né? E Uhum, é muito difícil quando você está ali. Por exemplo, se eu passar pelas ferramentas que tem, existem várias, hoje, neste momento, a Dani de hoje dificilmente entraria no espectro, porque eu tenho uhum, várias ferramentas que me dão suporte, que ajudam a camuflar toda essa situação. Mas sim. quando eu entro num estresse, foi o início da pandemia, várias estereotipias minhas voltaram, que eram estereotipias de autorregulação. Eu começo a andar pela casa que parece que vai fazer um buraco. Antigamente, eu já cheguei, nós somos de Uhum, Brasília, né? Eu sim. andei de uma asa a outra sem perceber. Quando eu cheguei no final da asa, eu morava no final de uma, fui andando ao final da outra e só percebi quando acabou ali. Meu Deus! Tem que E voltar, né? então, assim, com estresse, certas coisas Uhum, voltam. E muitos sim. pais, eles estão dentro um pouco desse fenótipo do autismo, né? Então, eles têm algumas dessas características, né? Assim, eu acredito que todos nós temos estereotipias, né? Temos várias. Uhum. Mas justamente nesse momento de estresse fica mais latente isso. Quem rói unha, rói mais. Quem tem alguns problemas alimentares ainda pode isso aí ficar ainda mais exaltado, né? Porque acontece muito assim, o autismo, ele não é necessariamente uma doença, ele é mais um É um traço de transtorno. comportamento. Aham. E dentro do autismo, pelo menos assim, até onde eu entendo, o que que acontece? Você tem várias comorbidades, que é questão de insônia, ansiedade, em alguns casos depressão e coisas similares. Pode ser. E aí, como você falou assim, a questão da pandemia, ela traz isso. Você está em casa, você não pode sair. Você nunca foi aquela pessoa de ficar em casa. O que você vai fazer em casa? Não tem. Você realmente entra. Vou te usar o termo leigo assim, você enlouquece. Você fala assim, cara, e Teve agora? uma pesquisa de 2019 que ela trouxe que Uhum, 66% dos autistas têm outro transtorno, né, associado. sim. Sendo que, por exemplo, 81% foi da JAMA, né, inclusive, daquela revista de psiquiatria. 81% tem transtorno de déficit de atenção. Uhum, Se eu bem me lembre, esqueci o tanto de ansiedade, ou o percentual de ansiedade, mas 41% tem TOD, vários outros vão aí. uhum, São números significativos. E quando a gente pensa que os pais podem estar dentro desse fenótipo todo, assim, sim. a gente ainda causa algumas outras preocupações, né? E assim, eu queria aproveitar esse gancho de eu falar que eu fiquei andando pela casa inteira quando eu estava ansiosa, e muitos pais devem passar por Uhum, o seu momento de tentar externalizar essa ansiedade. Eu lembro que no início da pandemia eu tive um ataque que eu achei que eu fosse morrer. Eu jurava que eu ia morrer. Meu uhum, coração, o jeito que bateu e tudo. Aí peraí. Eu tava com os aparelhos aqui em casa, eu não, tô normal, tá tudo bem, eu não tô tendo um infarto, então isso é ansiedade. sim. Aí eu fui e comecei a fazer as coisas. Mas assim, eu sei que para cada momento que você tá nessa ansiedade, a gente tem que usar técnicas diferentes. Só que eu não Uhum. sou especialista nisso e você é. Poderia falar mais um pouquinho sobre isso? Assim, aquele momento que a gente está no início da ansiedade, aquele momento que eu estava achando. Eu tinha certeza, assim, eu falei, Uhum. gente, hoje eu morro.
Então, entra muito assim, pegando até o gancho da rotina. O que, que você tem em casa que você pode utilizar? Primeiro ponto que eu coloco para os meus clientes é: você tem a sua mente, o seu cérebro, que é uma ótima ferramenta, para você direcionar com a técnica de imaginação ativa. Você tem coisas em casa que você gosta, pequenos hobbies, então pintura, música, para algumas pessoas jogos de videogame, filmes. Então, assim, o que é a ansiedade diante disso? Como é que a gente usa essas técnicas? Primeiro, entender se é uma ansiedade real, se é alguma coisa de fato que está acontecendo no ambiente, ou se ela é mais uma questão imaginária, vamos dizer assim, mais racional, que é só os seus pensamentos. Então, você tem que saber identificar esses gatilhos. A partir daí, você vai começar a usar algumas técnicas de respiração, você vai usar técnicas de toque no seu corpo, tem técnicas de grounding. Então, por exemplo, o que é grounding? É você poder botar o pé na terra, na grama. Ah, Rafael, não moro em grama, moro em apartamento. Põe o pé no chão mesmo, não tem problema. Só de você estar presente no momento presente, já te ajuda. Já desassocia daquele estado ansiogênico. Junto disso, técnicas de respiração, aquela de respira 3 segundos, segura 4, solta em 8, ou suas variações. Você fazer pequenos toques, como o FT, né, que é você tocar na testa, na lateral e tal. Tudo isso vai Como é que ajudando. é isso? Eu não sei como é que é. Me É explica aí você direito. tocar e ficar, tipo... você pode usar qualquer tipo de mantra. Eu vou usar o que eu aprendi na época. Eu liberto e deixo ir. Você fica tocando. Eu liberto e deixo ir. Só que assim você vai respirando mais tranquilo. Não vai fazendo rápido que nem eu. Vai tocando na bochecha, no queixo, na ponta do nariz, onde você quiser. Na verdade, eles dizem que tem alguns pontos, mas é só para dissociar mesmo, né? Para você tirar a atenção. Você tocar no peito, então você vai tocando, tipo, eu liberto, deixo ir, eu liberto, e assim você vai. E quanto mais você for respirando com calma, mais você vai diminuindo o ritmo do seu organismo. Essa taquicardia que a gente sente com a ansiedade, ela vai caindo. Você vai tirando o pensamento daquilo que te deixa ansioso, vai trazendo ele para você, para o seu momento presente. Então, técnicas que mexem com o corpo são muito boas. Estimulação bilateral, que é você pegar alguma coisa na frente do seu corpo, as suas mãos, e de um lado para o outro, e assim você vai. Então, assim, Uma qualquer coisa bolinha, né? que... Me fazendo, sei, essa daí é ótimo. O ponto central que eu passo para os meus clientes é a ideia da essência, que é o que eu quero que vocês entendam aqui, que é o seguinte: qualquer coisa que tire você fisicamente daquele grau de ansiedade, ajuda. Qualquer coisa que tire você daquele pensamento ansioso, ajuda. Rafael, eu devo evitar a ansiedade? Não, você deve enfrentá-la. E entra uma coisa que eu gosto muito, que é: pega uma lista de tudo que te deixa ansioso. Cria de 1 a 3 soluções para cada um dos gatilhos, ou seja, para cada uma das coisas que te deixa ansioso, e começa a aplicar. Porque a ansiedade, assim como outras emoções, outras questões, elas só crescem se a gente não enfrenta. Se a gente enfrenta, ela tende a diminuir. Você está dessensibilizando, você está habituando o teu organismo àquilo ali. Então fica mais fácil para você lidar. E é interessante uma coisa que você falou, que um gatilho muito grande de ansiedade para os pais, de forma geral, pelos comentários que eu recebo, Uhum. para todo mundo, é que a gente não vive muito aqui e agora, né? A gente se Sim. projeta muito como a gente tivesse uma bola de cristal em que a gente soubesse o futuro dos nossos filhos. E a gente não sabe. Na real, assim, a gente não consegue projetar. O que a gente Uhum. pode trabalhar é o aqui e agora, desenvolver ele Sim. hoje. E é isso. E assim, se chega nesse momento que você começa a ficar ansioso, pensando, ai meu Deus, e o futuro do meu filho? E lógico, esse é o primeiro, né? Outra coisa, é o medo de morrer. Todo Uhum. pai, isso de forma geral, todo pai tem medo de morrer. E quando você tem um filho que tem alguma deficiência, o medo de morrer parece que aumenta mais. Eu acho Sim. que de tempo em tempo, isso daí eu passo. Eu passo uns ciclos que eu falo, eu não posso morrer. E eu lembro que eu ouvi isso de uma vez de um ginecologista. Um ginecologista, eu fui me atender, eu tinha acabado de ter meu filho, né? O Aquiles, ele era bebezinho. Ele, Uhum. Sabrina, você parou de ter um direito, né? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Ele que colocou essa coisa na minha cabeça. Eu o quê, doutor? Ele, você não pode mais morrer. Mãe e pai perdeu o direito de morrer. Eu, meu Deus, realmente eu não posso mais morrer. E começou um negócio. Então, Pessoa isso vai no, daí é você outro vai no gatilho. E ginecologista e leva uma doença junto. na hora que eu tava
desesperada no início da pandemia, era o que eu estava pensando. Eu ficava, gente, Uhum. eu não posso morrer com meu filho. Se eu morrer, ele precisa de mim. Aí, sabe o que eu fiz? Eu comecei a fazer um polichinelo. Porque eu estava Uhum. tão nesse gatilho, nessa. Sim. Eu comecei a pular, 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 pular para ver se eu gastava energia e pronto, eu voltei a centrar. Porque eu já estava naquela situação que eu queria explodir. Uhum. E isso é muito comum com os pais, esses dois Sim. sentimentos. Que a gente tem que saber que na hora que está começando a rodear na nossa cabeça, a gente não vai ganhar em nada continuar pensando nisso, né? Não só não ganha, assim, positivamente, mas você acaba perdendo várias outras coisas, porque você está gerando estresse. É uma coisa que eu falo muito pro pessoal. Hoje a gente não tem por causa da questão da pandemia, mas você sai de casa, pega o seu carro, vai pro trabalho, você está no engarrafamento, você começa a se estressar com o engarrafamento. Para nós terapeutas, por exemplo, eu vou chegar lá na sessão estressado. Como é que vai ser a primeira sessão? Vai ser ruim. Aí eu vou ficar, pô, que droga, a sessão foi ruim, não sei o que, eu vou ficar me martirizando. Aí a próxima sessão vai ficar ruim também. E a terceira, e a quarta, e a quinta. Se chegar na sexta, isso é uma sessão horrível. A gente tem que ter esse cuidado para não entrar no looping daquela emoção, no caso da ansiedade, porque senão ela só aumenta. Entra o que você falou. Eu fui lá no ginecologista e falei, ó, você não pode morrer. De fato, não pode. Ninguém pode. Ninguém tem esse direito, né? Mas o que a gente pode fazer quando bate esse medo, quando vem essas situações? É movimentar a casa e os seus familiares para ajudar você. Aí a gente volta lá naquele ponto do suporte. Como é que está o seu suporte? Seu marido ajuda, não ajuda? Sua mãe ajuda, não ajuda? Seu pai, seu não sei quem? Como está Formar esse suporte? Porque isso é fundamental. Ah, Rafael, meu marido não ajuda em nada, ele só fica fazendo as coisas dele. Traz ele para perto. Talvez ele não saiba como ajudar, porque ele nunca teve essa situação. Ele nunca parou para pensar, ele não sabe nem como é que é o diagnóstico. E geralmente a gente sabe que as mães vão muito mais atrás do que os pais. Acho que Estão tenta colocadas 10. muitas vezes como mãe louca, né? Ainda tem essa. É, Então, tipo, elas tem ficam como muita aquela mãe gente. atípica, né? E na verdade não, tipo, elas estão correndo atrás de poder sustentar a casa, sustentar o filho, sustentar às vezes até o próprio marido, mas dar essa independência para o filho. De todos os 10 anos que eu tenho de atendimento, eu só achei dois caras que eram mais proativos que a esposa, nessa questão de adoecimento dos filhos. Então, assim, é muito pouco. Então, o que, que a gente tem que fazer? Traz o marido para perto, conversa com ele. Se tiver outros filhos que não são, me esqueci o nome da palavra, neurotípicos, né? Também, E não também. são, Tipo, não tem. e não são autistas nem nada, traga eles para perto, para a rotina. Porque essa diversificação e inclusão é fundamental para você poder saber até onde você pode ir, até onde o seu marido pode te ajudar. Talvez ele tenha uma ideia que você não teve. Com E aquilo pode certeza. surgir. Então, assim, ter esses amparos é fundamental. Junto disso, teve medo de morrer. Ok, faz uma lista de tudo que você já repassou para seu filho. Tudo que você pode repassar ainda. E, claro, obviamente, dependendo da idade desse filho, converse sobre a morte. Converse sobre essas coisas. Por quê? Porque ele precisa ter ciência disso. Ter ciência de como lidar com as coisas. Mais uma perguntinha relacionada a isso. É sobre as pequenas vitórias, né? Porque o que Uhum. acontece? Pequenas entre aspas, porque são grandes, né? Sim. Muitos pais, eles começam a ficar naquela angústia, porque principalmente quando inicia a terapia, né? Que o filho não fala e quer que fale logo. Uhum. Mas ele não vê, não consegue perceber que o ato de imitação que a criança está trabalhando, aquela brincadeira de empilhar bloquinho, de parear brinquedinhos com cores similares, que aquilo dali é o princípio da Uhum. comunicação, né? E que isso tem que ser super comemorado. E Sim. como é que faz esse trabalho de conseguir focar nisso, sabe? Como a gente consegue fazer esse trabalho dessas pequenas nuances. Eu notei que, assim, no início eu também, eu ficava um pouco ansiosa Uhum. de ver grandes entre aspas, né? Mas resultados, assim. E no momento que eu comecei a ver justamente essas miudezinhas, assim, eu comecei a ver a grandeza de cada pequenininho, assim, cada etapa que ele passava. Como fazer para valorizar isso? Sim. Primeiro Isso. ponto,
Eu considero a ideia de lista a melhor coisa. Porque se você esquecer, você tem anotado, olha, meu filho já faz isso, meu filho já faz aquilo, já fala assim, já fala assado, e não sei o quê. Você começa a entender o que você está fazendo. Você tem ali não só um retrospecto de tudo que você já fez, mas do que você precisa manter. E esse é o grande diferencial, assim, para essa questão da saúde mental do cuidador, é valorizar as pequenas vitórias. Não é uma coisa muito grande, é tipo, falou uma letra, falou uma sílaba, fez um pareamento visual, fez não sei, qualquer coisinha já conta. Porque é um grãozinho, é um passo a mais para a independência dele. Obviamente que a gente vai entrar naquela questão do diagnóstico, que é qual o nível do espectro dele. Qual o tipo de diagnóstico ele tem, de funcionalidade. Se é baixa, se é média, se é alta, como é que está funcionando isso? O Porque se eu nível não de suporte entendo... realmente faz bastante diferença, né? Sim, Porque os porque se eu pais, não entendo isso, eu vou ficar com uma expectativa muito fora do padrão. Eu preciso saber o que está ali acontecendo. Inclusive, eu sempre recomendo para os pais, conversa com os profissionais. Pega o telefone e troca uma ideia de vez em quando. Fala assim, olha, meu filho fez isso, é normal? Grava, manda. Porque você consegue ter essa evolução. E o profissional também consegue ver. Hoje, principalmente com o tempo de pandemia, é uma coisa que eu não atendo criança, mas eu vejo muito quando os colegas comentam, que é grave as coisas que o filho faz em casa. Mande para o profissional, porque isso dá um feedback tão grande para ele, dá um retorno tão grande para o profissional, que é, olha, melhor isso aqui, melhor aquilo ali, caminha para cá, caminha para lá. Então, você tem essa evolução. E uma outra pergunta que eu tenho, que assim, é uma coisa que acontece muito nesse processo do luto, né? Eu até fiz um post recente sobre que o luto vem em kicks, né? A gente chega aquela primeira, começa a ver os coleguinhas, desce com a criança para brincar e vê que não está acompanhando. Aí dá aquela Uhum. suspeita, aquele primeiro susto, né? Que você vai observando que seu filho não está acompanhando em certas coisas. Aí, ok, foi, procurou um médico, e veio a ficha, né? Às vezes algumas Uhum. pessoas demoram um pouco mais, seja porque o médico não aceita ou porque os familiares começam a falar que não, é coisa da sua Sim. cabeça. E querendo ou não, a gente prefere ter o conforto cognitivo, que é coisa da nossa cabeça mesmo. E vai levando. Temos dois caminhos aí. O que se arrepende, o que começa a Uhum. se arrepender e sem contar que vai fazer o diagnóstico tardio. Esse tem um sofrimento muito grande do arrependimento, que é o que eu queria até conversar contigo a um ponto. E o outro é o que passa pelo primeiro kick, né? Ele começou o primeiro kick aqui. Aí Uhum. depois começa os outros kicks. Mas antes de eu continuar, eu queria conversar com você sobre o arrependimento. Como é que você trabalha a questão do arrependimento? Porque chega os pais aos 4 anos, esperaram a criança falar até os 4. A criança não falou, não se comunica. Uhum. E a janela de comunicação é até o 7, né? Que se desenvolve muito bem. Depois continua se desenvolvendo, mas não é tão bem como até os 7 anos. E aí o pai, nossa, eu tenho 3 anos para sair correndo. Mas não é assim. A criança Sim. não é uma corrida. Uhum. Então, como é que a gente lida com arrependimento? O primeiro ponto para mim, nesse sentido, é o profissional que estava acompanhando ali desde o pré-natal até a gravidez como um todo, ele já deveria orientar sobre essas possibilidades. De tipo, olha, pode nascer assim, pode nascer assado, porque dá para você identificar em alguns graus ali, não no útero, obviamente, não vou entrar nesse detalhe, mas desde o nascimento. Primeiro, segundo mês, terceiro mês, você já consegue identificar. Então, o profissional deveria estar orientando nesse sentido. Ok? Entender que não é culpa dos pais não identificar. Mas quando chega lá Não, em 3, 4 anos e não identificou, o filho não está fazendo as coisas, o que a gente faz? Busca o profissional, conversa, traz o histórico dessa criança e, novamente, volta para o presente. O que você pode fazer a partir de agora? Ah, mas pô, tá muito atrasado. Esquece a ideia de atraso, porque isso não é uma maratona, é uma jornada. Ele está indo no tempo dele. Eu não sei se daqui a 5 anos vai ter alguma medicação, vai ter alguma medicina nesse sentido, vamos botar de modo geral, que desenvolva mais as pessoas autistas nesse sentido. Que traga elas mais para um aspecto padrão. Eu não gosto muito da ideia porque
Para mim, autismo não é um problema, até porque eu também tenho traços para isso. Mas é isso, assim, volta pro presente. Não fica no sentido de, meu Deus, e daqui a 10 anos, como é que ele vai ser? E como foi? Volta. O que, que você pode fazer agora? E aí você vai trabalhando naquela ideia que a gente trouxe, os micropassos, as suas pequenas evoluções, suas pequenas vitórias, porque assim você consegue ver o que, que seu filho dá conta. Porque não é porque ele não fez tal comportamento que ele não seja bom para outras coisas. Ele pode ser muito bom em coisas que você não parou para perceber. Porque você estava olhando só para um foco. Se você voltar para a criança e ver o que, que meu filho é bom, ele é bom nisso, então vamos estimular essa parte. E aí você consegue desenvolver muito mais. Aqui, meu filho de 3 anos foi diagnosticado com autismo moderado. E agora eu me sinto muito perdida. Primeira coisa, assim, pelo menos aqui, quando os pais chegam para mim com a questão do autismo, ele já levantou o repertório? Porque, assim, eu vou ser bem sincera, na minha Uhum. opinião, os níveis de suporte, o que eles indicam, né? Que é o nível 1, nível 2, nível 3, é justamente nível de suporte. Se a criança precisa de Sim. muito suporte, pouco suporte. Com 3 anos, toda criança pequena precisa de suporte. Uhum. Toda criança precisa aprender a se vestir, precisa aprender a lavar as mãos, tomar banho. Então, o nível de suporte é muito alto para essas crianças. Então, eu não gosto de falar aqui no canal sobre níveis para crianças Uhum. pequenininhas. O que eu falo é que todas são autistas e todas precisam de intervenção, porque Sim. elas não estão acompanhando os pares em algum das suas habilidades, né? O que ela deveria ter. Que eu falo sobre repertório, né? A criança ela tem certos repertórios. E entre esses repertórios é contato visual, a imitação, mando e assim vai. O Uhum. que é importante é que você, cadê? A Charbelém. Charbelém, o que importa é você levantar o repertório do seu filho. E você levantando o repertório do seu filho, você vai saber o que ele faz, o que ele não faz e o que ele deveria fazer. Então, no Sim. momento que levantou, você vai usar o que ele faz para potencializar, ajudar a desenvolver o que ele não faz, que ele ainda não está fazendo. E tem as coisas Uhum. que ele não deveria fazer, né? Que tem algumas birras, algumas crianças já Sim. apresentam comportamentos disruptivos. Então, é todo esse trabalho. Então, assim, a primeira coisa é procurar um profissional para levantar o repertório da sua criança. Isso na visão da criança. Na Uhum. sua visão, na visão do autocuidado dos pais, o Rafael está aqui justamente para conversar sobre isso, sobre os pais também se cuidarem. Para a criança é exatamente isso. Você vai pegar ela, vai levar no profissional, vai ver o que, que ela já tem de repertório, ou seja, o que, que ela já tem de habilidades, capacidades, que esteja ali dentro daquele padrão. Ok? E para o pai? Não é diferente. Você vai procurar um profissional, vai fazer sua terapia, vai tirar momentos do dia para o seu autocuidado. Rafael, quanto tempo do dia? Eu sei que para criança é muito difícil quando a gente tem criança em casa. Eu não tenho, mas eu atendo muita gente que tem. Então, assim, 1 hora, 15 minutos, meia hora. O tempo que der para você tirar um momentinho para você fazer suas coisas. Porque senão a gente realmente adoece. E aí entra uma coisa que eu falo muito para os meus clientes, que é o seguinte. Se um membro da família adoece, o sistema adoece. A gente não percebe, mas ele vai adoecendo aos poucos. Então, eu recebi o diagnóstico, meu filho não está fazendo tal coisa, meu filho está com 4 anos, não está evoluindo. O que eu faço? Vai para a terapia, trabalha suas expectativas, trabalha essa ansiedade, como a gente chama, trabalha seus sentimentos, começa a ver o que, que você também pode fazer de melhor para valorizar a sua evolução enquanto pai, enquanto mãe. Porque é fundamental, é uma coisa que Dia das Crianças, geralmente quando eu tenho algum cliente que é pai ou mãe de autista, eu sempre falo, parabéns por ser o pai que você é. Porque é muito difícil, não é fácil você passar por tudo isso. São situações que você fala assim, cara, e agora? Tem que valorizar essas pessoas, tem que cuidar delas também. Então esse é o primeiro passo, hein? Você que é mãe, pai de autista, vai para o profissional, trabalhe as suas emoções, trabalhe as suas frustrações, que a gente sabe que vai ter, vão ter essas comparações, trabalhe elas, para você poder cuidar melhor do seu filho. O
o que eu escuto muito bem também são os grupos de apoio, né? Sim. Justamente a questão de você procurar os seus pares. Uma coisa que eu senti muito, logo que o Aquiles começou, a gente ia sair com ele, eram duas coisas, né, principais. Eu não sou muito de sair, né? Meus amigos sabem que eu sou uma das pessoas mais puronas que existem, né? Uhum. As pessoas marcam uma coisa, eu falo, eu vou, chega na hora eu não vou, né? Mas presencial, virtual eu sou ótima, marcou, eu tô aqui, virtualmente eu sou maravilhosa. Mas o que acontecia uma delas é que era complicado, que o Aquiles coloca qualquer coisa na boca, então tinha que ficar o tempo todo atenta. Uhum. E isso daí, ele já está com 3 anos e continua o tempo todo. Então tinha um desgaste físico muito grande. Sim. Até que ele não. Uma coisa que eu tenho é quando tem contato com muitas pessoas, eu tenho uma ressaca social. Aqui ele já não, aqui ele fica tranquilo. Mas o problema dele era justamente isso. Ele vinha querendo colocar tudo e eu ficava cansada de ficar correndo atrás dele a festa inteira. Uhum. Aí a gente começa a falar assim, para que eu vou sair? Para que eu vou para uma festa? Isso da gente, eu não tô falando sobre pandemia, eu tô falando em tempos Sim. atrás. Hoje em dia eu não vou para nada, tô morrendo de medo de sair de casa. Antigamente, a gente fazia isso, para que eu vou sair de casa? Para que eu vou ficar correndo atrás do menino? Vai ser horrível, melhor ficar trancado dentro de casa mesmo, que eu fico mais tranquila. Isso nem é a Uhum. pior coisa que tem. E aí Sim. tem outra coisa também, tem uns grupos de pais com filhos autistas, que é uma ótima solução a gente começar a procurar os nossos pares e tudo, Uhum. dividir, mas a gente fica naquele negócio, a gente, quando se encontra só com pais de filhos com filhos autistas, a gente só fala sobre autismo. Quando a gente se encontra com outras pessoas assim que falam de outros assuntos, a gente fica correndo atrás do menino o tempo todo, não consegue conversar nada, no final das contas. Então, como é que trabalhar isso, assim, que é importante, né? Eu acho que os dois Uhum. caminhos são importantes. O primeiro ponto, assim, é que nem você falou, por mais que a gente esteja numa pandemia, não se isole. Ou assim, a não se isole, busca um grupo de apoio. Pode até ser virtual, não tem problema. Minha esposa, por exemplo, ela faz uma vez na semana um chá com as amigas. Liga cada uma no seu Instagram, não, no seu celular e toma chá e conversa. Não se isole. Busque os seus pares, busque pessoas próximas que agreguem para você, seja pais de autismo, seja não seja, enfim, mas busque. Porque essa interação social é importante para a gente. Fora da pandemia, é importante você levar o seu filho para brincar com crianças não autistas e autistas. Essa inclusão ela é fundamental. Sim, com Ah, certeza. Rafael, mas e aí você falou assim, eu vou ficar correndo atrás do menino e tal, porque sim, vai, faz parte do crescimento de vocês também. Não pense que se fosse uma criança não autista seria diferente, não seria. Você iria correr até certo ponto, porque depende muito do gênio da criança também. Os cuidados são um pouquinho Tem as que diferentes. desregulam sensorialmente também, né? Com Sim. barulho e tudo. Aí os pais, ai meu Deus do céu, vai ter música alta. Meu filho já vai Uhum. desregular sensorialmente, como é que vai ser? Porque tem uns que não tem certas frequências que a criança Sim. desregula, fica totalmente desregulada sensorialmente. Ou toques, né? O pessoal gosta de Uhum. ir abraçar, nossa cultura tem muito disso. Aí vai para casa do parente, todo mundo querendo abraçar, beijar o menino, agarrar. Mas aí entra nesse ponto. Eu acho importante, de um ponto de vista profissional, a pessoa participar disso, não só para que ela também entenda, porque às vezes você não vai descobrir se você não interagir com esse tipo de pessoas, Verdade. e para que o filho também possa perceber isso e falar assim, cara, eu não gosto disso, eu não gosto disso. Porque a gente pensa muito assim, não sei quantos anos tem o Aquiles, mas assim, criança não vai ficar criança para sempre, ela vai crescer. E se ela não crescer com aquela autonomia de eu não gosto desse tipo de som, não gosto desse tipo de toque, coisas do tipo, quando ela for um adulto, ela vai ter um problema muito maior. É que assim, não é não gostar, né? Tem um problema Não, sim. sensorial mesmo. Eu digo não Desculpa. gostar porque pode falar, mas realmente assim, ela tem alguns problemas ali de isso aqui não é agradável, isso aqui não é bom pra mim. Então assim, ela precisa sentir isso, porque em algum momento ela vai ser adulta. Então ela Tem tem a que saber questão da lidar. sensibilização, né? Que às vezes, por Sim. você coloca, ela conhece o estímulo, né? Aí Uhum. você vê a necessidade, se tem ou não, de fazer todo aquele processo de sensibilizar, né? De fazer toda aquela Sim. sistemática, porque
Ai, vai para a escola, tem a sirene da escola, tem, pelo menos nas minhas escolas, as sirenes me perturbavam. Eu Uhum, detesto barulho agudo, sabe? Eu sim. não sei se você já comprou aquele negocinho que afasta pernilongo, que é um barulhinho. Ninguém escuta. É um barulhinho que Ah, eles acho que eu têm sei às vezes qual que no é. shopping. Eu escuto aquele negócio e escuto alto, porque eu consigo escutar esse tipo de frequência. Para mim é completamente perturbador. Me incomodava apito de cachorro. Nossa, gente, aí a gente tem esse negócio. Aí, assim, se você é obrigado a ouvir apito de cachorro o Sim, tempo todo, a gente tem que desensibilizar, igual a sirene da escola e um bando de gente falando. A minha família, gente, é pouca gente, mas quando se une, parece uma multidão. É um monte de mulher falando, 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 falando. E aquele negócio vai me dando um troço. Eu não sei quantas vezes eu saí correndo no meio da ceia de Natal, porque eu não aguentava mais. E te tem isso, a entendo. gente tem que se acostumar, a gente tem que desensibilizar, fazer esse processo, porque o mundo é assim, né? Minha família é só de italiano, então imagina. Aí Só complica fala, ainda só mais. fala e come. Mas pegando essa questão assim, e os grupos de pais autistas e tal, como é que a gente faz quando só fala de um assunto? Começa a conversar com as pessoas, olha, esse assunto, gente, vamos trocar um pouco, vamos diversificar o assunto. Porque é natural, você precisa. Você está ali para ter acolhimento. Mas falar só de um ponto sempre vai ser adoecedor. Falar sempre de problema sempre vai ser ruim. Então, começar a trazer outras vertentes, começar a Mas, Rafael, ninguém fala de outro assunto. Então, você começa a trazer o assunto. Você começa a colocar aquilo ali. Porque fica mais fácil. Às vezes as pessoas também querem, mas elas ficam assim, ah, mas será que pode? Será que não pode? Aí entra todo esse processo de adaptação do grupo. Rafael, só mais aproveitando mais um tiquinho de você, eu queria voltar só mais um pouquinho sobre as técnicas. É porque Uhum. eu tinha esquecido de fazer uma pergunta para você sobre as técnicas rápidas. Porque tem hora que você tá ali com seu filho e seu filho tá tendo, ele tá passando por um processo ou birra ou um comportamento subtivo. E normalmente os pais, eles cedem porque Uhum. é extremamente exaustivo e começa com uma Sim. birra e pode virar um comportamento pior e assim. Só que ele tem que manter na calma naquela hora, com a criança gritando, com tudo acontecendo, ele tendo que arrumar. E como ele consegue se centrar ali? Qual uma técnica rápida para começar a treinar hoje? Técnica rápida para treinar hoje, entender que você é um ser humano e que você também terá seus momentos. Tem um artigo que ele é muito interessante que ele fala assim: o problema do relaxamento do relaxar sobre o relaxamento. Essa ideia de a gente tem que relaxar o tempo inteiro. Por que eu passo isso para você e para as pessoas? Porque relaxar é um treinamento. Não existe uma técnica que você faça agora e você pá, relaxou. Não é assim. Tem que treinar ela. E entra aquilo que eu falei anteriormente, que é cria uma lista de situações que te incomodam e soluções para ela. E vai treinando essas soluções. Então, o que eu posso fazer para começar a diminuir um pouco a minha ansiedade, começar a diminuir um pouco o meu pico emocional? Começa a ficar presente em outros assuntos, em outros focos. Se o seu filho está fazendo birra, começa a direcionar ele junto para outro aspecto. Porque vocês dois saem da birra. Né? A mesma coisa, tem uma técnica que é principalmente para a questão do Covid, né? Na época do início da quarentena, que era como fazer atenção plena lavando as mãos. Então, é você pegar o sabão, passar devagar, sentir o sabão, olhar as espumas, as bolhas, passar água, passar entre os dedos. É isso, é você fazendo um ritmo um pouco mais devagar, mantendo uma respiração mais leve, mais funda, vamos botar assim, mais profunda, para que você treine. Não espere que você vai fazer isso de imediato. Tem gente que vai conseguir, mas é um treino. Relaxar a mandíbula, os ombros, partes do corpo é fundamental. Até para dormir é uma coisa que eu passo muito para os meus clientes. Você está com problema de dormir rápido, começa a treinar relaxar o corpo. Deitar e estou relaxando o pescoço, estou relaxando os ombros, os pulsos, o antebraço, as pernas. E vai treinando isso. Fala, não sei se eu estou relaxado ou não. Tensiona. Depois você relaxa. Eu acho que hoje em dia eu durmo de acabada, sabe? Eu deito na cama e desmaio, eu não durmo e Sim. acordo no dia seguinte.
Hoje em dia eu acho que é desse jeito que as coisas acontecem. Mas é essa correria. Nós Sim. vivemos desse. E aí, por isso que eu falo sobre a história do Kik, né? Voltando para o Kik. Que a gente está ali, descobriu o diagnóstico, aí o Uhum, tempo todo a gente tem que ficar fazendo readequação do programa, a criança entra na escola, são novos desafios, e você está uhum. sempre assim, você recuperou do kick, mas a bolinha cada vez vai ficando um pouquinho mais baixo, né? Vamos dizer Sim. assim, a gente vai entendendo como funciona, o ciclo deixa de ser tão intenso, mas sempre vem essa insegurança, esse desafio novo. É aquela questão, né? Você está evoluindo num processo. Você não está correndo. É uma jornada, você está aprendendo. Então, como você falou, você começa lá em cima, aí você cai. Aí vem para, sei lá, educação infantil, cresce de novo. Ah, primeiro, ensino fundamental, cresce mais um pouco. Ensino médio, faculdade, ok. Mas conforme for evoluindo, você vai educando melhor o seu filho, você vai se educando melhor, porque você já vai entender o espectro, você já vai entender a situação. Você consegue trabalhar melhor dentro de você tudo isso. Você vai vendo seu filho crescer, amadurecer, e ele vai ter E, lá suas Rafael, qualidades. uma coisa que eu falo aqui no grupo, e no canal, que eu acredito isso bem, bem ferozmente, né? Totalmente, é que a educação, os pais aprenderem sobre a intervenção, os pais. Sim. Porque eu recebo muita crítica de terapeuta, já recebi muita, muita crítica, assim, a rodo no direct, dessa questão de ensinar aba, ensinar como faz em casa, questionar os terapeutas como é que faz, para replicar em casa. Eu recebo muita crítica sobre isso, porque falam, ah, você está querendo sobrecarregar os pais ensinando eles, não, deixa a criança fazer terapia lá na terapeuta, e eles têm que aproveitar esse momento para passear, cuidar da Uhum. vida e tudo. E na minha visão, e na minha experiência minha, e que eu tento repassar aqui com a minha visão, Sim. eu melhorou muito a minha vida e do meu esposo desde que a gente começou a aprender mais, desde que a gente entrou mais na terapia, desde que a gente deixou de ser coadjuvante de todos os processos e virou protagonista de tudo, Uhum. a qualidade de vida melhorou. E o que você acha sobre essa questão, assim? Porque eu fui muito, muito criticada. Entre um ponto, Dani. Eu tenho um trabalho relativamente um pouco diferente, porque um dos meus processos, ele é um protocolo, onde quando termina eu faço um relatório, junto com um caderno de exercício, um workbook. Eu entrego isso para o meu cliente, que é para ele se virar e não depender de mim. Eu tenho muito essa visão de eu não quero cliente comigo para o resto da vida. Se eu atendesse autismo ou pessoas que precisam de alguma necessidade especial, primeira coisa que eu faria, primeira sessão é tome isso aqui, leia, semana que vem me traga se você tiver dúvidas. Eu faria isso todas as semanas. Porque não tem, na Nossa, minha visão, meu não tem essa sonho. de não, o filho está em casa, tem que aproveitar outros momentos. É claro que ele tem que aproveitar outros momentos. Mas os pais têm que saber como lidar com o filho. Porque, eu vou pegar um cenário bem radical. E se o psicólogo morre? O que eu faço? Vou ficar procurando outro? Eu preciso pelo menos saber intermediar ali numa emergência. Né? É uma coisa Eu que a gente não tenho. aprende, mas só para falar assim, a gente tem que saber primeiro socorros, a gente precisa saber um monte de coisa que é básico e a gente não sabe. Eu vou ficar lá esperando que os meus clientes tenham uma vida perfeita, linda e vão no zoológico passear e o filho só vem na terapia. Não, gente. Manda tarefa de casa, manda exercício, manda literatura. Entra Aquela na ideia, né? terapia para conhecer, né? Que no caso de crianças, os pais entrarem. Eu realmente já fui bastante criticada. Eu tenho um meme sobre isso, que eu já tenho um post sobre isso, que eu morro Uhum. de medo de postar. Porque Posta. já jogaram tantas pedras em mim sobre isso, o Batman e o Robin discutindo, sabe Ah, aquele do Flash? Eu sou louca para postar essa postagem, só que toda vez eu leio ela, eu falo, não, fica para depois. Eu já levei super demais com isso. Eu morro de medo. Gente, vocês têm alguma dúvida? Que a gente está nos 10 minutos finais. Mandem suas dúvidas. É hora do saque aqui. Dúvidas, questões, elogios, críticas. Podem mandar aí. Aproveitem.
E assim, só agradecer, obrigada Obrigado pela pelo convite. oportunidade, por essa hora. Ó, quando você quiser me convidar também para ir no seu canal, à vontade, as Tranquilo. portas estão abertas. Ó, falar sobre autismo, olha, se deixar, eu falo o dia inteiro sobre autismo. O pessoal aqui do Uhum. canal sabe. Eu adoro falar sobre isso. Tá, mas de ponto geral, assim, um resumão que eu passo é: você que é cuidador, você que é pai, mãe, tire um tempo para você, faça a sua terapia, tenha os seus momentos de lazer, tenha os seus hobbies, resgata isso para você. Entenda que o seu filho tem uma condição diferenciada, ele está aprendendo, ele está se desenvolvendo. Cada um vai ser cada um de fato, vai ter vários níveis dentro disso. Converse sempre com os profissionais e fuja daqueles que não querem te educar para você ser o terapeuta do seu filho. Porque isso é importante. Porque se você não conseguir cuidar do seu filho como o terapeuta faz, para que está servindo a terapia? Essa é a minha visão, pelo menos, que é: não é você tirar do terapeuta o papel dele. Ele tem um papel fundamental lá na terapia, mas no dia a dia o terapeuta não vai estar ali. Ele não vai lá, vai, eu tô com sufoco, vem aqui em casa me ajudar. Ele não vai fazer isso. Então aprenda, busque informações, busque literatura. Pode ser um pouquinho diferente, no sentido de, meu Deus, mas só tem inglês, só tem não sei o que, é mais técnico, mas começa com alguma coisa. O canal da Dani está aqui para isso, tem um monte de vídeo que educa. Vai no YouTube, tem outros canais, no Telegram. Busca a informação, porque é isso que a gente precisa. Quanto mais informação, menor o seu índice de medo, menor o seu índice de travamento quando surgir alguma situação. Tenha os seus grupos de apoio. Né? Aquele familiar ou aquelas pessoas que não te colocam para cima, dá uma afastada, vai para as pessoas que estão legais com você, que te fazem crescer, porque é isso que a gente precisa nesse sentido. Oh, muito obrigada, Rafael. Ó, brigadão, tudo de bom. Obrigado. E, gente, obrigada por vocês estarem aqui também e até mais. Até, Dani. Tchau, tchau. Gente, que live bacana, né? Muito bacana. Gostei demais conversar com o Rafael. E eu quero depois conversar com vocês sobre mais alguns assuntos que eu recebi muito, que é a questão das estereotipias, e é um papo que eu acho que é importante de conversar sobre remoção de estereotipia. Então, eu acho que vale muito a pena a gente conversar sobre isso numa próxima live, porque a gente tem que valorizar as funcionalidades da nossa criança, porque todo comportamento tem uma função. Então, até mais, gente. Muito obrigada.